O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram para a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, o cenário da última aparição do ressuscitado no Evangelho de João é o lago de Genezaré ou Tiberíades, chamado também de Mar da Galileia, que está 212 metros abaixo do nível das águas dos mares e cercado de colinas que chegam à altura de 822 metros. Quer dizer, a água que chega pelo Rio Jordão não tem acesso às águas dos mares. Toda a água tem que evaporizar no Mar Morto. Pois não. Jesus frequentava 3 anos esta região durante o seu ministério. De lá ele chamou vários discípulos para segui-lo. Pregou às multidões, fez
o milagre da multiplicação dos pães na beira do lago, curou inúmeros doentes, entre outros também a sogra de Pedro. Foi ao encontro dos discípulos em meia-noite, passando por cima das águas do mar da Galileia. E o relatório da pesca milagrosa no Evangelho de hoje começa com as palavras: depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos seus discípulos às margens do mar de Tiberíades. Foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois da ressurreição dos mortos. A noite inteira, os discípulos trabalham juntos na mesma missão. E apesar do esforço de todos, naquela noite nada apanharam. Um fracasso total. A conclusão é, a fim de que a missão que nos foi confiada pelo Senhor produza frutos, não basta estar juntos e trabalhar juntos. Não basta a boa vontade, nem a dedicação ao trabalho e à colaboração. É necessário, é imprescindível a presença do Senhor. Distanciados de Jesus, à margem de Jesus, não podemos fazer nada. Nós podemos passar os dias e as noites trabalhando sem parar. Se não estivermos na companhia de Jesus, não conseguimos nada. Sem a presença daquele que é a luz do mundo, sem a escuta de suas palavras e sem a obediência a elas, a missão da Igreja, simbolizada pela Páscoa ou pesca, será totalmente estéril. Observamos no texto do Evangelho o ressuscitado vai ao encontro dos discípulos enquanto estão trabalhando juntos. É indispensável que estejam juntos com os companheiros, participando das suas atividades e da sua fé, pondo ao serviço da comunidade os carismas de cada um. É condição necessária para poder ouvir a voz do Senhor, para fazer a experiência com Ele, como ouvimos no Evangelho do domingo, na pessoa de Tomé. Também para poder assentar-nos junto com os demais à mesa e com Cristo, e para receber o pão da comunhão é indispensável que nós apresentamos, oferecemos também os dons, os carismas que Deus nos concedeu. E o relatório de Lucas, que conta a história dos discípulos de Emaús, e o evangelista João mostram como o Senhor sempre está próximo dos seus discípulos, mesmo quando aparentemente está ausente. Nos lembremos do relatório de Lucas, que fala dos dois discípulos que se dirigiram a Emaús. Jesus vai ao encontro desses dois discípulos, caminha com eles, entra na conversa demorada
com eles. Quer saber quais são as causas de sua tristeza e de sua falta de esperança. E no relato de João, o ressuscitado toma também a iniciativa de ir ao encontro dos 7 discípulos. Ouvimos no texto, ao amanhecer, Jesus estava de pé na margem e puxava à distância, conversa com eles, gritando: moços, não tendes algo para comer? Observemos bem, o ressuscitado está de pé na beira do lago, olhando para os discípulos que estão na barca, cansados e frustrados, depois de terem trabalhado a noite inteira sem terem pescado um peixe sequer. A forma verbal usada no texto é: Jesus estava de pé na praia. De pé sugere que Jesus vinha acompanhando com seus olhos amorosos o trabalho dos discípulos. Mas eles, por causa do desânimo e da desolação, não o perceberam. A iniciativa do diálogo entre os discípulos e Jesus parte agora de Jesus. Da beira do lago, gritando para ser ouvido, pergunta aos discípulos: moços, tendes alguma coisa para comer? Jesus sabia muito bem que não tinham pescado um único peixe, mas lhes faz a pergunta porque a resposta vai obrigá-los a reconhecer sua total impotência quando trabalham sozinhos. E eles respondem de fato com um seco não. Jesus continua o diálogo à distância com eles. Usa, inclusive, dar-lhes um conselho. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Depois de uma noite de trabalho, soa isso como gozazão de mau gosto. Esse sujeito que sofria de insônia e que tinha saído para dar uma volta na praia, ousava dar instruções sobre como e quando pescar a uma turma de pescadores profissionais. Quem já ouviu isso? Os discípulos avistaram a figura de Jesus, viram seus gestos, ouviram a sua voz, mas não o reconheceram. Contudo, estranho, obedecem à ordem dada pelo desconhecido. Obedecem e imediatamente acontece o milagre. Não tinham mais força para puxar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Uma redada só deu mais fruto que as inúmeras tentativas durante toda a noite. E esta cena também nos lembra dos 600 litros de água convertida em vinho gostoso nas bodas de Caná. Esta cena também nos lembra da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, alimentando 5.000 homens. Também nos lembra da água abundante que Cristo oferece à samaritana
que jamais a deixa ficar sequiosa. Também a vida em plenitude dada pelo bom pastor e a abundância do Espírito Santo que Cristo manda no dia de Pentecostes sobre a Igreja. Meus caros irmãos e irmãs, quando olhemos a palavra do Senhor, quando cumprimos seus mandamentos e seguimos suas orientações, os frutos da missão são sempre abundantes. Aos maiores fracassos seguem frutos e colheitas inimagináveis. Mesmo assim, a presença do Senhor que faz os milagres da transformação, da multiplicação, do grande número de peixes, não dispensa, no entanto, a nossa colaboração. Devemos sim lançar as redes, obedecendo a palavra do Senhor, cabe a nós fazê-lo, sem esquecer, porém, o dado sublinhado no relato: a rede ficou carregada de peixes, não durante a noite quando os apóstolos pescaram, que em si é a hora mais apropriada para peixes, pescar durante a noite. Mas sim, a rede se encheu quando o dia já tinha amanhecido. Isto é, quando Cristo, o sol da vida, fez o novo dia raiar, aí acontecem os milagres. Sem a presença de Jesus, sem obediência à sua palavra, sem a comunhão com a Igreja, a qual Ele confiou os seus meios sacramentos de santificação e salvação, sem a intimidade e da sua presença nestes sinais, não podemos realizar a nossa missão, a missão a qual Cristo, desde o nosso batismo, nos chamou. Por isso, não esperemos tudo de nós, tenhamos confiança na presença de Deus. Hoje, muita gente não consegue realizar nada porque quer resolver tudo sozinho. Mas Cristo não dispensa a nossa presença, nosso trabalho, nosso engajamento, nossa aplicação dos jeitos e dons e carismas, mas tudo isso que é necessário da nossa parte não é responsável pelos frutos que Deus, que Cristo nos quer oferecer através de sua presença, que é indispensável para poder realizar realmente a nossa salvação. Amém.